No vídeo de hoje vou mostrar para vocês aí a restauração completa da Sete Galo. Essa moto aí veio do Mato Grosso para a gente fazer o trabalho. Depois ela vai voltar para o Mato Grosso do Sul novamente para fazer a montagem e de lá ela vai para os Estados Unidos. Para quem não sabe, a oficina fica localizada em Governador Valadares, Minas Gerais. O proprietário dessa moto quis repintá-la porque ela tinha sido feita uma pintura recentemente, só que foi utilizado adesivos paralelos e para quem sabe adesivo paralelo ele encolhe com o tempo e acaba descascando o verniz. Então ele queria fazer algo mais duradouro para poder enviar essa moto para os Estados Unidos. Outro problema que tinha nessa moto é que as garras estavam quebradas e algumas garras tinham sido feitas aí com material inadequado e na posição inadequada também. Então vocês estão vendo aí, tinha algumas chapas de ferro aí coladas na peça e o ferro com o tempo ele acaba oxidando, estourando e soltando. Tinha algumas trincas também que foi pintado sobre elas, que a gente vai resolver. Aí nessa parte da frente da carenagem, tinha sido parafusada uma chapa. E nesse local aí, é o encaixe entre as três carenagens e estava faltando todos os pontos de fixação. Eu vou fazer a restauração utilizando o plástico ABS, tá gente? Por dentro da peça aí, a gente consegue verificar qual tipo de polímero que é fabricada a peça. Geralmente moto é fabricado com plástico chamado ABS, é um polímero. Esse polímero é encontrado aí mais em moto. Em carro, geralmente, é muito utilizado o PP, mas não é o mesmo PP que é utilizado em moto, porque o PP de moto ele é um PP tingido e o de carro é um PP preto, um pouco diferente, e ele tem mais aderência de tinta. Nesse caso aí do ABS, ele tem bastante aderência de tinta e é bem fácil de manusear ele. Recomendo utilizar ferro de solda aí de 60 watts para fazer esse trabalho. Eu estou utilizando também aí um polímero também, que a gente compra aí, a gente consegue comprar ele em qualquer site aí que vende polímero ABS para impressora 3D. Só em procurar esse termo aí que você vai encontrar para comprar esse aí. Ele é um polímero virgem, ou seja, nunca foi aquecido, aí ele não está cozido, aí ele é um pouco mais maleável. A partir do momento que você trabalha com ele com ferro de solda, ele fica mais rígido, com a mesma rigidez da peça. Então ele não fica ressecado. Na verdade, acaba refazendo um pedaço da peça como se ela fosse nova. E a vantagem sobre a cola de resina epóxi, né, que é essa cola que a gente utiliza aí para reparação de plástico, ela é mais flexível. E também seca instantâneo, né? Não tem aquela questão de ficar esperando secar para depois fazer o processo de lixamento. Então a gente vai fazendo a solda e já vem com a lixadeira tirando os excessos ali. Eu ainda coloco ainda um pedacinho de arame. Aquele arame não é arame comum, tá, gente? Aquele arame de aço inox que é utilizado em cerca elétrica. Eu coloco aqueles arames ali e embuto ele no meio do plástico. Então ele não fica visível e dá uma resistência maior ainda para a peça. Vai ficar com resistência maior do que a peça nova original. Aí eu tô tirando aí algumas regiões que tinha essa cola para reparação de plástico aí. E tô modificando aí o processo de colagem com a polímero ABS para ficar mais resistente. Eu estou utilizando também para fazer esse trabalho essa esmerilhadeira aí com disco flap 50 ou 60, se não me engano é 50. O que acontece? Eu vou tirar ali onde que tá as trincas, eu vou tirar um pouco do plástico e reencher com plástico novo. É importante trabalhar com bastante cautela aí com a esmerilhadeira, senão você acaba desgastando demais o plástico. Aí você vai enfraquecer a peça e vai ter que fazer um enchimento nela. Aí fazer um enchimento de área grande com esse polímero aí já complica um pouquinho. Aí é melhor trocar o pedaço por um pedaço novo. Então eu passo ali, passo sempre em excesso e tiro o excesso. Nessa região eu também subi um pedaço grande da carenagem, já estava 100 já. E eu vi que o formato da carenagem da XR é o mesmo. E eu tinha um pedaço dessa carenagem lá estragado na oficina, que eu guardo lá para tirar pino, para tirar algum pedacinho, e eu deixo guardado. Então eu estou utilizando esse pedaço aí para fazer de novo esse pedaço. Eu já tinha até feito uma ponta ali, onde que pega essa peça, já tinha feito essa ponta, mas depois que eu fui notar que estava faltando um pedaço maior, e agora eu vou fazer o mesmo sistema. Vou passar o polímero ABS, vou limpar também, tá gente? Não pode ficar passando sobre tinta. Antes de começar a colar, você tem que limpar a peça, não deixar só o plástico exposto. Vocês podem notar que no vídeo, um pouquinho mais atrás, a peça estava com a fita crepe. Eu fiz aquilo ali, igual eu tô fazendo aí, para poder marcar ali e ver onde que tá a marcação com lápis. Estou utilizando lápis de pedreiro para fazer essa marcação. Sem ali, essa fita crepe, não dá para saber. Não dá para marcar direitinho, a gente tem um ponto certo de corte. Eu uso para cortar esse aí o disco de inox, para cortar, que é bem mais prático para cortar o plástico. E depois que eu faço o corte,
eu faço o acabamento com o disco flap. Feito isso aí, eu vou passar o arame também e embutir o arame por dentro do plástico. Em todos os remendos eu faço dessa forma, que fica bem mais seguro. Aí na frente da carenagem estava faltando os pontos de entravamento das 3 carenagens, igual eu falei. E o original é um parafuso porca de ferro. É um parafuso com a rosca 6mm ou 4mm. Só que eu vou utilizar aí essa rosca de soberba, parafuso soberbo, e vou adaptar ela ali na frente ali. Aí nesse caso aí é melhor utilizar aí uma cola de recuperação de plástico para fixação de pinos. Toda fixação de pino eu faço dessa forma. Então eu encaixei as 3 carenagens ali, montei as 3 carenagens e coloquei a carenagem pequena para ficar orientado na posição correta aí para colar. Então dessa forma ele não vai ter erro de ficar desalinhado. A rabeta tá faltando local aí onde fica travada ou a alça. E também na parte da frente aí também tava faltando os locais onde que parafusa no chassi. Então eu vou refazer, tá vendo que tá um serviço bem grosseiro aí nessa parte. Eu vou refazer esses encaixes aí da alça e também vou fazer o encaixe da frente aí, onde que fica fixo no chassi. Também tudo utilizando o mesmo procedimento aí com plástico ABS. Aí eu vou tirar toda a cola, né? Igual eu falei, não pode fazer essa fusão com cola, com tinta. Tem que estar o plástico puro para fazer isso aí. Senão acaba contaminando o plástico, fica mais frágil. Então você tira todo o excesso, todo o material que tem aí, deixando somente o plástico, para depois iniciar essa reparação. Se você deixar a tinta aí, ela contamina o plástico e fica bem frágil, não aguenta nada. Então, boa parte eu vou fazer utilizando polímero e outras partes eu vou fazer utilizando enxerto de outro plástico. Esse aí, no caso, estou utilizando o plástico da XRE, um pedaço daquela carenagem que vocês viram mais cedo. Nessa parte da rabeta aí, são dois plásticos juntos, tá? Que aí é mais grosso esse pedacinho aí. Também, depois que eu fizer o enchimento aí, vou colocar arame também, para evitar aí risco aí da peça quebrar. Feito o trabalho aí da rabeta, vai ficar faltando só uma lateral do lado esquerdo, que tinha um quebrado grande. E essas carenagens também estavam faltando os pinos também. Eu vou refazer os pinos dela. Refazer não, na verdade eu vou tirar de outra peça e vou colar ali, né? Aí eu tiro o excesso aí de plástico, pego todas as medidas da carenagem original. Foi importante para fazer esse trabalho aí outra moto, tá? Eu peguei uma moto emprestada, um cliente meu tem uma moto igualzinha essa aí, da mesma cor, por sinal. E ele me emprestou elas para me pegar esses pontos de referência e tamanho das peças. Porque, igual eu falei, essas peças aí tá faltando bastante pedaços. E alinhamento da faixa do tanque com a carenagem, é importante a moto estar na oficina para a gente fazer isso. Porque a carenagem ela não é fixada no tanque. Então pode dar diferença ali de altura. Com a moto na oficina dá para a gente fazer o alinhamento 100%. Sem a moto não dá para fazer esse trabalho. Então agora eu estou tirando aí o excesso. Tem alguns pontos aí que eu estou utilizando aí uma retífica pneumática, tá? Com a lima rotativa, tá? Isso é uma lima rotativa de aço. Aí eu consigo fazer o acabamento nesses cantinhos aí. Bem mais fácil que lixando manualmente. Manualmente é bem mais demorado. E aí agiliza um pouco o trabalho. Esse trabalho, embora não tem como agilizar demais, tá? É um trabalho bem artesanal e demora. Nesse pedacinho aí eu notei ainda que ficou curto ainda. Eu estou enchendo mais um pouco, crescendo um pouco mais aí para poder tirar o excesso depois. Eu acho que é sempre importante a gente fazer um pouco maior. Passei fita crepe aí para conseguir marcar, igual eu falei. E agora com o disco de corte eu vou tirar o excesso. E depois eu vou vir com o disco flap para tirar os cantinhos, fazer o acabamento. O ferro de solda também eu vou fazer a marcação dos furos também do gabarito. Depois eu venho com a com a retífica pneumática, tirando o excesso. Esse buraco aí é maior, onde que entra a borracha, tá? Aí entra uma borracha aí, onde que a lateral encaixa. E o outro buraco é menor, onde que encaixa o parafuso, o de baixo. Agora eu tô fazendo um molde aí para a alça. Eu encaixei a rabeta no local. E depois eu pontilhei, né? Essa peça aí, essa arruela que eu fiz de plástico, com ela no local. Depois que estava pontilhado já no local certo, eu terminei o acabamento com ela fora. Por dentro aí eu vou lixar e vou depois jogar uma tinta. Não vou fazer um acabamento premium por dentro de peça. Vou fazer um lixamento aí, vocês vão ver. Eu acho que eu gravei essas peças aí depois de pronta. Mas o acabamento interno aí
não é igual externo. Eu não vou ficar perdendo tempo na parte interna da peça, mas também não vou entregar um trem todo cagado por dentro. Aí agora estou tirando o excesso de plástico e fazendo a modelagem aí. Os furos estão na posição certa porque eu coloquei na moto. E agora eu vou tirando o excesso de material, deixando como fosse a peça original. Aí eu coloquei arame e tudo. Aí depois que secou a cola, eu estou desmontando a frente. Foi feito aí o travamento aí, agora ficou igual ao original. Essa aí é a outra lateral, que também tinha ferro aí, estou tirando, vou tirar tudo, tirar a cola. Tiro toda essa cola que está por dentro aí. Vou deixar sem cola nenhuma, vou deixar somente com plástico. Eu vou fazer esse processo em todas as carenagens. Aí eu vou tirando, tá vendo? E depois que eu faço esse trabalho aí de... Esse é o polímero ABS, do jeito que ele vem. Depois que eu faço esse trabalho aí de colagem, eu vou limpar essas peças todas. Antigamente, muitos anos atrás, eu não limpava. Hoje eu limpo porque aí evita risco de aparecer mapa, aparecer aqueles detalhes que depois que pinta aparece a marca onde você tirou o material. Então limpando a peça toda não tem esse risco. Aí eu tirando o molde daquele pino lá que eu acabei de trocar, e esse pedaço aí eu fiz somente com o polímero ABS. Eu tirei o molde através da carenagem de uma outra 7 Galo que está na oficina. Esse kit está na oficina já tem uns 5 anos quase. O cliente deixou lá na oficina esse kit e falou assim, vou trazer o restante das peças, né, que era a tampa lateral do tanque e o chassi dela, para você fazer o alinhamento das carenagens, das faixas. E sumiu, nunca mais voltou. Nunca mais voltou na oficina, essa moto tá lá. Essas peças estão lá na oficina há muito tempo. Então, utilizei elas. Também, uma parte do trabalho, utilizei como referência para fazer essas pegas aí que tava aquele ferro aí colocado, aquela chapa colocada. Aí eu colocando o arame, vocês verem que eu faço tanto um reforço interno quanto externo. Então aí fica bem resistente, fica mais resistente que o original. Porque esse arame aí, ele não gasta, né? Ele não enferruja. E é como se fosse as ferragens de uma viga, né? Faz total diferença ali no trabalho. Agora eu tô tirando aí os adesivos e já vou começar a fazer a limpeza das peças aí com o Rokit. Eu não tinha muitas pinturas nessas peças, por isso utilizei o grão aí 150 para fazer essa limpeza na Rokit. Ajuda demais trabalhar com Rokit nessa etapa aí, tá, gente? Antigamente eu fazia limpeza da peça manualmente, demorava o dobro ou o triplo de tempo. Algumas regiões não dá para fazer o lixamento utilizando a Rokit, tem que ser feito o lixamento manual, porque a Rokit acaba desgastando as quinas, se você tentar fazer o lixamento em algumas regiões aí. Então eu tirei o material todo, por dentro também eu dei uma lixada com a Rokit, e ficou desse jeito aí, já está no ponto aí da gente fazer a limpeza e iniciar a aplicação da massa poliéster. No plástico ABS não há necessidade de aplicar seladora para aplicar a massa poliéster, então eu vou só fazer a aplicação mesmo. Vou fazer esse mesmo processo em todas as peças, deixando ela aí no plástico puro. Só que acaba gastando bastante lixa nesse processo, tá? E depois que eu passo a 150, não pode deixar de passar a lixa 320 para remover as marcas da lixa 150. O plástico ABS também, não há muita necessidade de aplicar aí seladora para plástico, mas a gente passa por cautela, tá? Porque o plástico ABS ele é bem sensível a solvente. Se você pegar uma estopa com um solvente ali e passar em cima aí um thinner, né? Sobre ela acaba derretendo. E o que a função do selador para plástico é atacar o plástico, fazer ele derreter um pouquinho, ficar um pouco mais, criar poros nele para a aderência do primer. Já que o plástico ABS ele tem um pouco de sensibilidade com solvente, então ele tem aderência mais fácil. Mas é bom sempre aplicar para evitar aí problemas, né? Fiz aí a aplicação da massa poliéster. Essa peça aí também, vocês podem notar que está bem estragada aí. A gente vai remover o material dela todo. Fiz a aplicação da massa poliéster nos furinhos que acabam ficando aí nas restaurações. E depois eu fiz aí o lixamento dessa massa com a 150 e 320 para refinar. Agora estou passando a Rokit aí nesse acabamento do farol. Isso aí fica só em cima do farol. Parecia que ele tinha sido atacado por algum solvente. Vocês podem notar que está todo enrugado. E foi pintado sobre aquele ataque, né? E agora eu fiz o lixamento aí com a 150. Desbastei até o plástico ficar 100% liso. E agora estou aplicando aí a seladora. Por precaução mesmo, né? E depois eu vou aplicar o Prime PU. Eu vou aplicar aí nessas peças aí 3 camadas de Prime PU. Na parte interna,
eu vou aplicar também um Prime PU também para dar um acabamento melhor em algumas regiões ali. Na carenagem do farol, principalmente, porque dá para ver por cima, assim, pela grelha do tanque você consegue ver a carenagem interna. Então é bom estar com um acabamento um pouquinho melhor ali. Então o Prime PU que eu estou utilizando é o Prime GT500 da Anjo. Um Prime excelente, tá, gente? Super indico. E eu vou aplicar 3 camadas, igual eu falei. O intervalo entre as camadas aí, eu deixo secando de 5 a 10 minutos. Aí, depois que eu apliquei o Prime, eu vou trabalhar no tanque. O tanque aí, a faixa estava na posição incorreta, tá? A posição correta dele é mais acima. Aquele tanque que veio dela, a faixa estava mais abaixo e ali ela está dando a greta na frente. Não é para dar aquela greta, então, porque a faixa foi posicionada na posição errada. Então, eu vou fazer a mesma posição que está naquele tanque de lá. Vou tirar o adesivo aí. Eu tentei tirar para estragar o mínimo possível, para não poder utilizar esse adesivo aí como referência para fazer as faixas na tinta. Essas faixas vão ser na tinta. Estou limpando o tanque utilizando a Politriz com o disco interface e o grão 80. E notei que o tanque tinha massa ali. O tanque estava com a pintura bonita, parecia que não tinha nem massa, mas tinha massa. E esse tanque também está bem limpo por dentro. Então eu passei a lixadeira e tirei a massa, a massa com a lixadeira com disco strip. Nos cantinhos também eu estou utilizando disco strip também para limpar, que é mais rápido. E no meio, igual vocês viram, foi na Politriz ali, rota orbital. Então depois que eu limpei, foi feita a funilaria desse tanque aí para voltar os amassados. Tinha, além daquele amassado na frente dele ali, tinha outros amassados em outras regiões do tanque também, onde foi voltado. Aí, os amassados, filmei de perto aí para vocês verem. Tá vendo esse aqui ele tá bem amassado, teve região ali que a massa nem saiu. Tá bem fundo mesmo. E quando voltar o amassado, ele vai resolver isso aí. E na parte de trás do tanque aí, onde fica o banco, tinha uma ferrugem também, tinha tinta em cima dela aí. Eu vou limpar essa ferrugem e vou reforçar essa lata utilizando estanho. Agora eu estou aplicando controle de lixamento nas peças, que é uma tinta preta diluída com tinta de limpeza, para fazer o lixamento. Eu vou fazer o lixamento dessas peças utilizando aí o taco de EVA, com o grão 320 primeiro. Vou nivelar essas peças o máximo possível. E depois eu vou fazer o refino dessas peças utilizando a Rokit com grão 400. Antes de fazer o refino, eu vou aplicar novamente o controle de lixamento para fazer esse refino. Aí eu vou refinar com a 400 na Rokit e depois finalizar os cantinhos com a 600, manualmente com água. Vou lixar essas peças de forma híbrida, né? Que é metade a seco, metade a água. O lixamento da Rokit tem que ser a seco. E o lixamento com água 600 e o 320 eu vou lixar com água, porque a lixa 600 ela rende mais com água porque ela agarra menos poeira na lixa, né? Menos pó na lixa. Depois de feito esse lixamento que eu falei, de tanquinho eu vou fazer o refino somente com a 400. Então o tanque foi feito a funilaria e agora eu vou fazer aí a limpeza para aplicação do estanho. Essa parte não estava furada, só estava fina, porque a corrosão comeu um pouco da lata. E para fazer essa reparação com estanho é necessário a chapa ficar 100% limpa, sem nenhum vestígio de ferrugem ou impureza. Para fazer essa limpeza, estou utilizando aí uma solução que tenha na base ácido muriático, que no caso aí é o diminuidor de pH, é um produto utilizado na área de piscina para diminuir o pH da piscina. Então, esse produto a gente encontra ele em loja de materiais químicos e em loja de piscina também capaz de se encontrar, loja que vende produtos para limpeza de piscina. Feito isso, eu passei um produto chamado Tinex para criar aderência, que é esse pó que eu estou jogando em cima aí. E estou utilizando uma barra de estanho 50 por 50 e um ferro de solda. Essa aí é a famosa machadinha para fazer esse enchimento. Eu aplico uma camada fina de estanho até ter aderência. Depois que tem aderência, eu já começo a fazer o enchimento. Antes de ter aderência, não dá para fazer enchimento. Se você fizer enchimento antes de ter aderência, não vai aderir. Vai ficar que a solda fica pingando e não cola de jeito nenhum. Aí você cria aderência, depois faz enchimento. Igual vocês podem notar que ficou tipo um acabamento meio cromado. Aí já tem aderência. Agora o que eu vou fazer é o enchimento. Eu bati para baixo ali para ficar um pouco mais grosso esse estanho aí. Ou seja, essa região aí vai durar muitos anos. E depois eu vou tirar o excesso de estanho para iniciar a aplicação da massa poliéster no tanque. Vou também limpar esse tanque de novo, novamente, bem limpinho, antes de fazer a aplicação da massa poliéster. Então eu fiz aí o enchimento.
Vou tirar esse excesso de estanho com a lixa 80 na Rokit mesmo. O estanho é muito macio, é bem macio mesmo. Se não é macio igual a massa, né? Mas é mais macio que uma lata. Então aí, pronto, feito o enchimento. Isso aí ficou resistente, não vai dar problema mais. E agora eu vou limpar o restante do tanque aí, já foi feita a funilaria, para iniciar a aplicação da massa. Mesmo feita a funilaria, eu vou aplicar massa nesse tanque. E massa grande não quer dizer massa grossa. É diferente demais se você encher uma amassada de massa do que nivelar uma peça com massa. É o que é feito em restaurações. Aí você pode notar que os amassados que tinham voltou praticamente 100%. Mesmo assim, a gente tem que aplicar uma camada de massa. A gente volta esses amassados aí utilizando a alavanca, tá? A gente não utiliza spotter no tanque. A spotter, ela consegue voltar amassados, mas ela não consegue voltar amassados grandes. E quando você tenta voltar um amassado grande com ela, o que ela vai fazer? Ela vai furar o tanque. A única coisa que ela vai conseguir fazer é furar o tanque e não conseguir voltar um amassado. Então a gente volta esses tanques no processo de alavanca. A gente também não abre o tanque, não faz janelas no tanque, porque quando a gente faz janela no tanque ali, pode acontecer vazamento nessas janelas, né? Vai ter que ser soldado novamente. Mas se for de último caso, a gente acaba fazendo e depois de feita a solda, a gente faz aplica um estangue nessas regiões. Então agora estou lixando a massa aí. Apliquei a massa e deixei secando durante em torno de 15 a 20 minutos. Depois que eu lixei a massa com a lixa 150, eu passei uma camada fina de massa para cobrir os poros que pode ficar. E depois eu lixei essa outra massa que eu apliquei com a Rokit 150 e depois passei 320 para refinar. Então agora eu estou aplicando aí o Wash Prime, que esse produto aí promove a aderência do Prime e também evita a corrosão do tanque, tá? Ele é antioxidante. Vou aplicar 2 camadas. Estou aplicando, gente, esse Wash Prime e o Prime aí com pistola da Devilbes 2.0. 2.0 quer dizer que a vazão dela é maior. Ou seja, ela consegue jogar um produto um pouco mais viscoso. Então, você não tem necessidade de diluir tanto o material para fazer a aplicação. Um Prime PU de concentração um pouco mais alta, mais viscosidade, ele é ruim para jogar na pistola de 1.3. Então, você tem que diluir ele mais para conseguir aplicar. Já nessa pistola aí, não há necessidade de diluir tanto. Ou seja, que forma um filme mais grosso na peça. Com a pistola com bico um pouco maior. Então, se você puder comprar uma pistola de bico 1.6 para cima para fazer a aplicação do Prime, ajuda demais. Depois de feita a aplicação do Prime e deixando secar durante 4 horas, eu vou iniciar o lixamento do Prime. Vou lixar com 320 o Prime e depois eu vou refinar com 400 e 600 os cantos com lixa d'água. A parte interna do tanque também eu já vou lixar ele também. Estou lixando a parte interna aí com umas partes 320 e outras partes 600 e para pintar junto com a peça. Agora estou aplicando o controle de lixamento novamente para fazer o refino com a Rokit com grão 400 e disco interface. Agora essa lixa aí é para tirar a marca da 320. Eu não vou refinar mais que isso. A 400 já tá bom aí para fazer a pintura. Não há necessidade de passar 600 não. E é bom que o Prime ele fica bem ativado aí com a lixa 400. A aderência fica melhor ainda do material sobre o Prime. Então esse processo, igual eu falei, é híbrido. Primeiro eu fiz o lixamento com água, depois eu fiz o lixamento a seco com a Rokit. E agora eu venho fazendo lixamento com água de novo para finalizar e lavar a peça, deixar limpinha para fazer aí a pintura. Vou repetir esse mesmo processo em todas as peças e já vou iniciar o procedimento aí da pintura, que vão ser as faces na tinta. Nesse caso, essa moto é uma pintura magia negra, né, que é apelidada por esse nome. Não sei o motivo, mas o apelido dessa pintura magia negra. Ela usa tinta vermelha, um cinza. Ela também utiliza prata e preto. São essas 4 cores que eu utilizo nessa pintura. E eu vou iniciar essa pintura fazendo a primeira etapa vermelha, que é a tinta mais ruim de cobertura de todas aí nesse caso. Eu procuro sempre trabalhar com a tinta pior de cobertura. Se puder trabalhar com a tinta pior de cobertura, primeira camada, é sempre melhor. Então, todas as cores aí, elas foram copiadas dos adesivos. Eu peguei o adesivo e copiei, porque o adesivo, a cor dele é aproximada da cor original. Bem aproximada. E essas motos, geralmente, já foram repintadas várias vezes e perde o padrão de tonalidade. E pelas faixas ser da cor aproximada da pintura, a gente copia por ela. Aí fica mais certo. A gente não consegue encontrar o nome de todas as cores.
Igual nesse caso aí, a gente pode até encontrar o nome do preto e o nome do cinza, mas o vermelho mesmo a gente não encontra. O prata a gente usa o padrão mesmo, que é prata supernova, né? O prata ice também fica muito bom. O prata supernova da Toyota e o prata ice da GM. Então eu vou aplicar de 2 a 3 camadas de vermelho para cobrir. Vou aplicar nessa região toda aí onde vai passar as faixas. No restante não vou aplicar, tá? Só vou aplicar onde pega as faixas. Aí eu tô cortando as faixas, né? Eu tô utilizando minha plota, né? Eu comprei essa plota de recorte aí para fazer esse trabalho. E o desenho eu mesmo faço em casa, nas horas vagas, né? À noite ou dia de final de semana. Então, depois que eu fiz a aplicação do vermelho, eu fiz a proteção ali da parte vermelha, né? Onde vai ficar vermelho. E já vou fazer a aplicação do cinza aí nas laterais e na rabeta. Eu não isolei muito, tá? Porque não tem problema contaminar um pouco a peça para lá, porque vai ser pintado de preto esse restante aí. Passei só 2 fitas crepes ali para fazer isso aí. Esse processo de pintura aí, eu fiquei pintando essa moto em torno de 3 a 4 dias, só jogando tinta. Aí o pessoal fica, mas a tinta poliéster não tem problema ela secar durante 3, 4 dias? Não tem problema, ela não seca na verdade. A tinta poliéster só vai secar definitivamente na hora que a gente aplicar o verniz. O verniz ele tem, além do catalisador que tem no verniz, né, que se catalisa ele, tem um solvente também que ativa essa tinta aí. Ah, mas ela tem risco de descascar? Não tem risco de descascar, eu faço esse procedimento há anos, nunca tive problema de descascar. O que faz descascar mesmo a pintura poliéster é você fazer a aplicação encharcada e não deixar o solvente sair. É muito comum a gente ver em tinta tricote carro descascar, repintar descascado. Porque o profissional vai lá, joga o branco, joga 2 camadas de branco, 3 camadas, 4 camadas de branco. Aí depois já vem com mais 3 camadas de pérola, 7 camadas total. Não aguarda o intervalo, aquela tinta ainda está encharcada de solvente. Aí vai aplicar verniz por cima, aquele solvente, o verniz vai secar e aquele excesso de material embaixo, aquela tinta embaixo com solvente, ela vai forçar o verniz, porque o verniz vai formar um filme ali sobre a pintura, vai forçar o verniz, aí o verniz desplaca. É isso que causa o desplacamento. Não a demora para aplicar verniz sobre a tinta poliéster. Lógico que é um caso à parte, isso aí, pintura de moto fazendo a faixa na tinta. Porque no convencional mesmo, né? Não é bom ficar deixando muito tempo sem aplicar verniz por conta das impurezas que vai caindo sobre a peça, poeira, pode cair algum tipo de óleo, né? Algum tipo de cera que está sendo utilizado perto ali e dá cratera. Então, por isso não é bom deixar muito tempo sem vernizar. Mas nesse caso é um caso extraordinário que não tem como fazer rápido. Tem que ser um processo lento, porque você não pode colocar um adesivo sobre uma tinta poliéster mole, que vai derreter tudo, vai virar uma meleca, não tem jeito. Então tem que guardar a tinta seca para fazer o isolamento. Então, seca entre aspas, tá, gente? Ela tá seca ali, mas se você colocar uma gota de tine sobre uma tinta poliéster, ela amolece e arranca. Uma gota de gasolina sobre a tinta poliéster, ela amolece e arranca, porque ela não tem resistência. E aí agora eu tô isolando a parte cinza, protegendo a parte cinza, para fazer aí a pintura preta. Na rabeta lá, eu fiz a aplicação do cinza, isolei a parte que é cinza e pintei a parte prata. E agora eu vou proteger a parte prata para fazer a aplicação do preto. E por incrível que pareça, o prata é melhor de cobertura que o vermelho, tá? Então por isso que eu não apliquei o prata primeiro. O vermelho realmente aí é a tinta mais ruim de cobertura que foi utilizada nessa moto. Já no caso da DDT que eu estou fazendo, eu não tive escolha, porque a tinta pior de cobertura é o branco. Só que a moto é um azul tricote, eu tinha que primeiro pintar o tricote. Então, no caso dela, eu vou pintar o branco depois do azul. E olhando a lógica do negócio, o certo seria pintar primeiro o branco e depois fazer o azul. Mas não tem como fazer, porque ela é um tricote e é bem enjoadinho de fazer. E eu já pinto primeiro a parte azul para depois fazer a parte branca. E agora que eu isolei e protegi todas as outras partes, as outras cores, eu vou fazer a aplicação do preto. Vou utilizar o preto ninja mesmo. Eu gosto mais do preto ninja do que o preto original da Honda. Porque é um preto mais fechado, mais forte. Né? É pouca coisa, tá, gente? Mas deixa um brilho mais intenso. Eu gosto mais. Eu sempre utilizo ele. Uma pessoa leiga, e até um profissional não vai identificar a diferença de uma moto para outra. Identifica da peça em cima da outra. Só assim que você consegue identificar
uma ligeira diferença, um pouco mais escuro. O preto ninja. Então eu vou aplicar 3 a 4 camadas, né? Eu vou guardar secar o intervalo aí de uns 10 a 15 minutos, para depois tirar o isolamento. Eu pintei essa moto mais ou menos em 3 etapas, né? Eu pintei primeiro a rabeta e as laterais, fiz as faixas e pintei. Depois eu fiz o tanque e as carenagens do tanque. E por final pintei o paralama, as 2 carenagens do farol, que é as pequenininhas, e o spoiler. Então eu pintei em 3 etapas. Aí eu estou removendo o isolamento depois de 15 minutos. E eu não invernizei essas peças, tá? Só retirei o isolamento e para fazer o trabalho aí do tanque no outro dia. O tanque eu tinha que fazer o alinhamento das faixas, tá? Eu peguei aquele modelo da faixa original que estava no tanque, só que o modelo é muito torto. A faixa em si, paralela, é toda ondulada. Então eu resolvi fazer em filete, para evitar ali o risco ali de ficar ondulado. Aí eu cortei na plota de recorte um filete grande, de 1,40 m. Só que por ser um filete muito grande, a máquina ela ficou tudo torto. Aí eu perdi o material todinho que eu tinha feito esse filete de 1,40 m de comprimento. Aí eu resolvi fazê-lo um pouco menor para conseguir dar a volta no tanque ali e ficar com um padrão só de grossura. Aí eu estou tirando isolamento. Eu não gosto muito de tirar isolamento utilizando o estilete, mas nesse caso aí eu não consegui tirar com a unha, tive que tirar com o estilete mesmo. Mas tirei com bastante carinho ali, que tem o risco do estilete arranhar a peça e estragar o acabamento. Ali o filetinho vermelho. Aí fica um vermelho bem aceso, né? Vamos dizer assim. Porque é um vermelho bem claro, né? E as outras cores são escuras. E dá aquele contraste bacana. Fica bem bonito mesmo. Chama atenção, é como se fosse um brinco numa mulher, né? É aquele acabamento que dá aquela total diferença. Essa faixinha vermelha. Agora eu tô tirando aí as 750F. E o nome Honda eu só tirei no outro dia, tá? Esse aí era à noite. Aquela máscara da proteção do nome Honda eu tirei só no outro dia cedo. Essa peça aí também, a pintura das quinas dela na parte inferior, tem que tomar bastante cuidado para ficar lisinha. Aí eu pinto ela deitada daquele jeito ali escorada para não estragar as quininhas. Aí ó, o tanque, né? Já fiz a marcação aí. Utilizei laser para fazer essa marcação, para fazer esse alinhamento. E eu passei uma fita fininha ali para gabaritar. Aí eu vou marcar a parte vermelha e vou colocar da mesma espessura da carenagem do farol. Ficar tudo uma espessura só, um padrão só de espessura da faixa. Não sei se o original é uma espessura padrão, mas parece que era para ser, né? Porque tem hora que ela é grossa, tem hora que ela é fina. Nessa parte de trás do tanque aí, eu tive que fazer um aquecimento com soprador térmico, porque ele fica dando uma dobra. Aí com o soprador térmico eu consigo tirar essa dobra do adesivo. A parte superior é cinza e tem 2 faixas finas cinzas na parte de baixo também do tanque. Só que eu fiz a aplicação na parte de cima com bastante tinta e evitei jogar por baixo muita tinta igual em cima, porque tem uma faixa preta entre a parte vermelha e a parte cinza. Se eu aplicar muita tinta cinza ali em cima dessa parte, dá um degrau muito alto e pode ficar ressalto vermelho na parte preta. Então faço dessa forma aí para ficar com ressalto menor. Então coloquei ali o tanque na moto que eu peguei emprestado e coloquei as carenagens do farol e agora fiz o alinhamento aí do tanque e a faixa da carenagem do farol. Então coloquei o isolamento protegendo a parte vermelha e vou fazer a aplicação do cinza da parte inferior aí para depois fazer o isolamento dessa parte cinza e aplicar o cinza na parte interna também aí, depois fazer o preto pro final, na parte externa aí dessa carenagem. Então são várias etapas a pintura. Você tem que fazer um pensamento, né? No pensamento primeiro, todo o itinerário da pintura, antes de começar. Antes de começar a fazer uma pintura dessa, tem que pensar direito qual tinta você vai jogar primeiro e qual parte você vai fazer primeiro, para depois iniciar. Então eu fiz ali o alinhamento das faixas do tanque com a carenagem do farol, as partes cinzas, vocês viram que tinha uma fita crepe ali marcando. E agora eu vou fazer a parte prata da carenagem aí, que tem o nome Honda. Joguei o prata, isolei. E agora eu tô aplicando aí o cinza. Depois, nesse Honda aí, tem um contorno fininho, preto, que eu vou fazer por último. Então eu tô aplicando o cinza aí, vou aplicar aí
até cobrir nas duas peças. Apliquei uma camada, espero secar, depois aplico outra, 5 a 10 minutos entre as camadas e 15 minutos para tirar o isolamento. E uns 20 minutos para isolar sobre essa tinta cinza aí, para não marcar ela, senão ela fica marcada. Então mais uma camada. Então isso é um processo de paciência, tem que ter cautela, né? Senão você acaba, se você estragar uma das etapas aí, você tem que voltar, costuma ter que voltar na etapa 0, voltar no início. Estou utilizando a lanterna da Yanghi aí, que ela simula a luz do sol, para verificar a cobertura da tinta está ok. E agora eu vou fazer o do outro lado. Eu demorei trabalhando nessa moto, trabalhando só nela, em torno de 10 horas por dia, 10 dias para fazer. É um serviço realmente que é muito artesanal, não tem como você fazer rápido. E para entregar uma qualidade boa não tem como fazer rápido, tem que demorar mesmo, para não deixar nenhum detalhe para trás. Agora eu vou proteger a parte cinza e vou fazer a aplicação do preto. E depois que eu fazer a aplicação do preto na carenagem, vou aplicar tanto externo e na parte interna, vou fazer a aplicação aí do preto do contorno no Honda, por final. Ali estou protegendo ali a parte interna para não cair pulverizado. Quando eu jogar a tinta por dentro preta, não cair pulverizado na parte cinza. Então proteger a parte cinza ali, em cima também ali, para não passar tinta por baixo do isolamento e sujar a peça, a parte cinza. Aí apliquei uma camada, vou aplicar de 2 a 3 camadas, né, do preto ali, peça por peça. Aí na cabine, gente, eu perdi aí umas 6 lâmpadas, né, foi queimando, queimou uma, queimou outra, queimou. E essa semana agora a gente colocou refletor nessa cabine, colocamos 4 refletores de 200 watts. Vai estar mais claro aí dentro da cabine aí do que no sol, praticamente. Vamos ver como vai ser, né? Se não vai cegar a gente essa luz, né? Que é bem forte. Mas é que realmente precisava, que a cabine aí estava muito eficiente em matéria de iluminação. Agora eu estou tirando o isolamento e vou fazer o nome Honda. O contorno fininho, um trem complicado de fazer. Eu já fiz outras vezes contorno fino, naquela asa da Hornet mesmo é um contorno fininho. Já estou acostumado a fazer, mas é bem enjoadinho de fazer. Da CB500 também tem um contorno fino, mas tem que fazer porque isso aí é o charme do serviço, os detalhes que é o charme do serviço. Fiz isolamento ali, vocês podem notar aí que as letras, tá, gente? O nome Honda aí tá todo padrão original. Nessa época aí, não sei se é da época, mas os Hondas são diferentes dos Hondas mais modernos, tá? Esse Honda aí, você pode notar que na letra H ali, na letra A, na letra N, eles são quadrados, as quinas são quadradas. Já os Hondas mais modernos, das motos mais novas, as quinas são arredondadas, as partes internas da quina, não a parte externa. Então a gente faz exatamente igual a faixa. Tamanho também a gente pega o mesmo tamanho, tudo o mesmo tamanho. As faixas aí, eu coloquei ela, gabaritei todas as faixas, todos os filetes para ficar uma espessura só, para não ficar cheio de ondulações. Eu fiz uma comparativa entre o tanque que eu pintei e o tanque que estava com adesivo paralelo, tanto de ondulação que tem no adesivo paralelo, que nesse caso não ficou nenhuma ondulação. Então eu estou encaixando aí essa máscara é um pouquinho mais delicada para ser encaixada, por conta do contorno ser muito fino. E nesse pedaço aí deu bastante trabalho aí, porque teve uma torção aí. Não sei se foi na hora que eu apliquei o molde, né? Ou na hora que eu estava aplicando isso aí, que torceu a peça. Essa moto aí, gente, eu cobrei nela R$ 4.750 para fazer esse trabalho. E vou te falar de coração, eu ganho muito mais fazendo pintura de carro com 10 dias que esse valor. Esse valor aí simplesmente não paga mal a despesa da oficina. Então faço por amor, que eu gosto de fazer mesmo. Se eu pudesse, eu nem cobrava. Eu gosto de fazer esse trabalho. Acho muito gratificante o resultado, né? Você pegar uma peça antiga que estava toda detonada e colocar ela num padrão de nova. Mas em matéria financeira, esse tipo de trabalho, para valer a pena, tinha que ser 8 mil.
mais ou menos R$ 8.000 valeria a pena fazer, né? Valeria a pena trabalhar só nessa moto. Esse valor aí, não assim, eu tô dizendo assim que eu posso ganhar mais dinheiro, não é que tá barato. Eu poderia estar fazendo outro trabalho que daria mais dinheiro para mim do que fazer essa moto. Tranquilamente eu pintaria aí 2 para-choques por dia, tranquilamente, que me daria um retorno maior do que essas peças aí me dão nesse tempo que eu trabalho nelas aí, e menos dor de cabeça. Mas tá bom, é igual eu falei, eu gosto de fazer. Se não fosse isso, eu não fazia. Tanto que está tendo uma deficiência muito grande de profissionais para fazer esse tipo de trabalho, porque tem que gostar, não é só dinheiro. Nesse caso aí não é dinheiro, nesse caso aí tem que gostar de fazer o serviço. Se não gostar, não faz. Aí agora eu tô colocando aí os filetes do tanque, igual eu falei, não tem como cortar um inteiro só. Eu tive que fazer vários recortes para fazer isso aí. Eu acho que eu cortei de 40 centímetros esse filete. Aí fui emendando um no outro aí até passar de fora a fora no tanque. E tá com a fita crepe aí gabaritando aí. A parte de cima já não precisa de fita crepe. Para gabaritar, eu vou usar a própria fita que eu tinha utilizado, né? A vermelha, para fazer o gabarito. Aí o pessoal fica me exigindo, tá, gente? Colocar vídeo grande aqui no YouTube, tá? Eu gosto de colocar vídeo grande e tudo, mas é bem mais trabalhoso para mim fazer essas edições. Igual esse vídeo aqui já tá com quase 50 minutos de vídeo. É bem trabalhoso e quando eu posto, poucos comentários, pouco compartilhamento. Aí o vídeo alcança aí 5.000, 6.000 views. Uma dificuldade para fazer um vídeo para alcançar 6.000 views. Se vocês realmente gostam desse vídeo longo, gente, vocês têm que me ajudar também. Comentando, coloca comentários que falam sobre o trabalho em si. Compartilhe, que isso aí que o YouTube vai entender, ou o Facebook vai entender que esse vídeo é um vídeo importante, né? Mas eu posto o vídeo, o pessoal dá, igual no Facebook, 300 likes, 400 likes. Aí não tem alcance nenhum vídeo. A pessoa vê o vídeo, a pessoa aprende no vídeo várias coisas, vários detalhes, e não dá um like. Simples, não quebra o dedo. A pessoa tem que entender que ele não estraga a mão fazer um comentário. Ele faz o comentário, e que o comentário e o like e o compartilhamento ajuda o canal a crescer, ajuda a chegar a mais pessoas, ajuda a dar mais views. Aí eu animo a postar vídeo maior. É porque eu começo a postar vídeo pequeno. Eu vejo muitos canais aí que postam vídeo pequeno, não fala nada com nada no vídeo, uma bobeirada no vídeo, e tem aquele alcance monstro. Aí eu faço um vídeo aqui didático, ensinando, e as pessoas têm preguiça de comentar, têm preguiça de dar um like, têm preguiça de compartilhar, que não custa nada. Então, se você realmente gosta desse tipo de conteúdo grande, gosta do conteúdo didático, que está ensinando, que tá melhorando o seu trabalho, ajude o canal, porque tá cada vez mais desanimador fazer vídeo grande assim. Porque, igual eu falei, realmente dá muito trabalho. Voltando ao assunto aí da moto, vamos remover agora o isolamento. E nessa moto eu vou aplicar aí 6 camadas de verniz. Essa moto eu não vou fazer ressalto nas faixas, vai ficar 100% liso. Então, para fazer 100% liso aí, eu prefiro fazer dessa forma. Aplico 3 camadas de verniz, deixo secando durante 2 dias. Eu apliquei o verniz, deixo secando durante 2 dias. Lixo novamente todas as peças com a lixa 600 e com a 1200 dos cantos. Lavo as peças bem lavadinhas. Eu vou lixar com a Rokit com a 600, tá? E com a Rokit com disco interface. Dessa forma, tiro o ressalto da faixa todinho. Aí a peça fica lisinha, só que fosca. E depois eu aplico mais 3 camadas de verniz. Aí vai ficar um verniz bem grosso e sem ressalto. E também fica mais liso também. Fica bem mais lisinha a peça. Fica quase não há necessidade nem de polimento. A gente vai só corrigir algum cisquinho ou outro. Fica melhor o acabamento. Antigamente eu fazia aplicação de 3 a 4 camadas de verniz, lixava com a lixa 1200, 2000 e polia. Hoje já não faço assim mais. Eu faço dessa forma. Eu acho que é mais rápido e fica com a qualidade melhor. Fica um verniz mais grosso, né? Porque nesse lixamento com a 600 aí acaba perdendo a espessura do verniz. Então aí eu estou fazendo o lixamento com a 600 depois de 2 dias. E agora eu já vou fazer a aplicação da 1200, né, com água, depois que eu faço o lixamento.
Alguns cantos ali tem que tomar cuidado para não queimar, porque a Rokit, ela queima muito fácil as quinas, tá? Então na hora de estiver trabalhando com ela, tem que trabalhar aí com carinho, com pouco ar. Muito ar, ela acaba não tendo controle dela. Ali eu protegi a quina ali para não queimar aquela quina, que é uma quina bem forte que tem na rabeta. Eu vou fazer esse lixamento em todas as peças. É o verniz que eu utilizei, é o verniz da Anjo. É um verniz alto sólidos, né? É o verniz HS, que é da latinha verde. Tem que ser um verniz alto sólidos para fazer esse trabalho. Se você utilizar um verniz de baixo sólido aí, você não vai conseguir fazer um enchimento aí desses ressaltos que ficam na pintura. Porque ali ele dá alguns degraus. Eu fiz também esse suporte aí para poder girar o tanque, tá? Para poder fazer a aplicação do verniz tanto na parte interna quanto na parte externa, para ficar com acabamento melhor, né? Então aí novamente aplicando aí mais 3 camadas de verniz. Vou fazer depois a pintura do spoiler, vou fazer o mesmo processo. Eu acabei não filmando a pintura do spoiler e não tinha faixa, eu peguei a faixa referente à faixa da outra moto que estava lá emprestada na oficina. Aí eu virei o tanque, eu apliquei também verniz também na parte interna do tanque também, para ficar com o mesmo acabamento da parte externa. Aí vai evitar enferrujar o tanque por dentro, porque a qualidade aí fica com certeza melhor do que o original. Ficou melhor do que o original. As partes internas aí, algumas delas eu pintei com preto fosco. Na carenagem do farol ali, eu só joguei o preto ninja um pouco pulverizado, ele ficou com a pintura na parte interna meia semibrilho. E na rabeta da mesma forma. Para envernizar, eu estou utilizando a pistola da Sagola, tá? Essa pistola aí já está comigo há vários anos, né? Quem acompanha o canal já viu que eu trabalho com ela tem muitos anos. O último problema que eu tive com ela aí foi o copo que quebrou. Fiz uma adaptação e coloquei um copo paralelo nela. O copo dessa pistola custa R$800. Aliás, do modelo novo, que essa pistola é modelo antigo. Então eu preferi fazer uma adaptação ali e utilizar um copo paralelo mesmo, de boa qualidade, para utilizar ela. Acho que não vale a pena pagar R$800 num copo de pistola que pode ser que não seja o mesmo dessa aí. Aí tem que comprar um copo separado para fazer isso aí. Agora, depois de alguns dias, né, que eu fiz a outra pintura lá, eu fiz a pintura aí do spoiler, fiz as faixas, tá? Copiei a faixa, igual eu falei, da outra moto. Aí é tipo como se fosse uma sombra, né, do 750, né? Aí, depois que as peças estavam pintadas por fora, eu fui refazer os pinos, né? Aí tinha bucha de parede aí, nessa aí vai ser pino. Então vou tirar essas buchas aí, vou pegar o pino de outra carenagem e adaptar aí. Aí a aplicação aí do preto fosco, tá? Laca nitrocelulose. Ele aplica, ele cai assim, meio esquisito. Depois que ele seca, ele dá um acabamento melhor. Agora eu vou deixar pra vocês aí o acabamento das peças como ficou, tá? Vou mostrar aí pra vocês cada peça, peça por peça. E uma peça eu tive que depois pintar de preto fosco, que ela tava brilhando. Aí enviei essas peças pro Mato Grosso do Sul. E agora eu vou guardar o cliente me passar o feedback quando chegar nos Estados Unidos, se ele gostou do trabalho ou não. Forte abraço a todos aí, fique com Deus e até o próximo vídeo.